graça e a paz para a igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 1, a partir do versículo número 10 em diante. Deus tem uma mensagem para o seu coração neste congresso missionário Gideões Avaré 2017. Desde já quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui cultuando a Deus com os irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo, conferencista Maicon Rosa, este grande homem de Deus, a qual tem expandido o Evangelho do Senhor através da sua vida e a sua regra de fé. Amém? Juntamente comigo está minha esposa, meus amigos de Pouso Alegre, Conceição dos Ouros, também meu amigo de Belo Horizonte, também os demais obreiros que estão neste lugar. Deus ainda tem maná para falar com o seu povo. Amém? Versículo número 10, livro de Atos, capítulo de número 1. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste vir. Podei tomar o seu assento em nome de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos, um livro muito conhecido pela igreja contemporânea do século 21. Um livro escrito por Lucas, o médico amado, sendo ele contratado por um homem chamado Teófilo, a escrever acerca dos sinais feitos por Jesus, e não apenas sobre os seus sinais, mas também todos os seus ensinamentos. Jesus, ele teve um ministério profético porque ele anunciava as coisas vindouras. Jesus teve um ministério sacerdotal perante a ordem de Melquisedeque. E Jesus, ele é rei desde antes da fundação dos séculos. Ele é rei dos reis e ele é senhor dos senhores. Havia uma promessa feita à humanidade. Vejamos que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava, movimentava-se sobre as águas. E quando Deus vai para começar a fazer o seu fundamento sobre a terra, a primeira atitude de Deus é acender a luz. Deus não trabalha em meio à escuridão. A segunda coisa que Deus vai fazer é haver separação entre luz e trevas. Deus, ele tem seus propósitos e seus desígnios, que quando eu vejo que o Senhor, quando envia Jesus prometido sobre a humanidade, vejamos nós no capítulo de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, é prometido para a nação e para todos nós que estamos aqui, cerca de mais de 7 bilhões de pessoas. Vemos uma promessa que da semente da mulher nasceria um, e Satanás, a astuta serpente, o adversário da igreja, feriria o seu calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente debaixo dos seus pés. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estavam ou foram da glória de Deus. A terra estava cheia de trevas, mas quando o profeta messiânico Isaías está profetizando que eis que a virgem, ela vai gerar um filho, e este filho será chamado de Emanuel, Deus conosco, e seu nome está acima de todos os principados, de todos os poderes celestiais, porque ele será chamado maravilhoso, ele será chamado conselheiro, ele será chamado Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus é prometido mediante a humanidade para salvar a nação do pecado adâmico. A descendência de Adão era uma descendência decaída, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu começo a entender que o mundo em meio às trevas resplandece a luz. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam.
Mas todos quanto receberam, Ele deu poder de ser feitos filhos e filhas de Deus. Olhe para cá, deixa eu lhe dizer uma coisa. O maior poder que Deus deu para a igreja não é de expulsar demônios, não. O maior poder que Deus deu para a igreja não é curar paralítico, também não é. O maior poder que Deus deu para a igreja não é ressuscitar morto há 4 dias, não é. É só milagre. Mas o maior poder que Deus deu para a igreja é tirarmos de nós do lamaçal do pecado e constituir sobre a igreja filhos por herança de adoção a Deus. Eu começo a ver o ministério messiânico de Jesus. A Bíblia Sagrada diz, em mediante a 66 livros da enciclopédia Bíblia, 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, eu vejo que toda a Bíblia Sagrada, tanto na primeira repartição quanto na segunda, no Velho e no Novo Testamento, as leis diziam que somente haveria expiação do pecado, ou seja, Deus somente desviaria a sua ira se houvesse expiação, precisava haver sangue derramado. A Bíblia diz que era necessário os sacerdotes do meio da sua casa, os sacerdotes, os líderes, os homens, levantar os seus sacrifícios da sua casa. Olhe para cá. E o sacrifício que aqueles homens tinham que levantar, as cartas aos Romanos, no capítulo número 12, diz que o sacrifício precisava ser santo, o sacrifício precisava ser vivo, pastores, e o sacrifício precisava gerar agradável diante de Deus. Pregador, eu não entendi. Olhe para cá. Avivamento quem traz sobre a igreja não é o pastor, não é o pregador. Avivamento quem traz na igreja não é o cantor, não é a cantora. Avivamento quem traz na igreja é somente Deus. Mas tem um porém: Deus só traz avivamento se o sacrifício estiver vivo. Ah, pregador, não entendi. Sacrifício vivo não começa na igreja. Sacrifício vivo começa levantando altares em casas. Sacrifícios vivos começam na tua adoração e intimidade com Deus. O Espírito Santo do Eterno, quando eu estava dobrado meus joelhos em casa, ele falava ao meu coração uma mensagem: arrependei-vos da pior geração que estamos vivendo. Uma geração onde o liberalismo tem entrado sobre os nossos púlpitos, a modernidade, aquilo que era pecado já não era mais. Deixa eu te dizer uma palavra, meu filho: pecado continua sendo pecado, e se você está sujo, suje-se mais, mas se você quer estar santo, santifique-se mais. Eu venho como profeta de Deus no século 21 para dizer para você: dom de pregar em meio às tribunas não vai salvar ninguém. Estou cheio da graça para dizer: dom de louvar não vai salvar ninguém. Dom de profecia não salva ninguém. Dom de interpretação de língua não salva ninguém. Pregador, mas se os dons não salvam, o que é que salva? Evangelho escrito por Mateus 12:33. Ou dizei que a árvore é boa e produzir bons frutos, ou dizei que a árvore é má e produzir maus frutos. Vós conhece as árvores e pelos. Dom de pregar não salva ninguém. Dom de profetizar não salva ninguém. Dom de interpretação de língua não salva ninguém. Se o dom não salva, o que é que salva? É os frutos do Espírito Santo de Deus: a longanimidade, a temperança, o domínio próprio e o amor ao seu irmão. Pregador, não entendi. Deixa eu te dizer uma coisa: por que ter amor ao seu irmão? Porque enquanto o pregador está pregando, tem gente que está fazendo oração contrária, dizendo: eu quero que esse pregador eu quero que esse pregador saia desta tribuna. Mas eu quero te dizer uma palavra profética: quem levanta o ministério é a estrutura do homem é Deus. Quem muda o homem é Deus. Quem levanta, quem assopra, quem edifica é Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Toda ferramenta preparada contra ti, toda ferramenta preparada contra o teu ministério, toda ferramenta preparada contra
casa não vai prosperar. E quem tentar enterrar o teu ministério, levanta a tua mão para esta palavra. Só vai ajudar Deus a cumprir, porque a igreja é semente, e a semente só cresce quando está na terra. Só quem é semente, levanta essa tua mão, meu filho, abre essa tua boca e dá o teu melhor glória para Jesus. Eu sou semente, meu filho. Mas quem é ele para pregar desse jeito? Só prega como profeta um dia quem foi osso seco. Mas não é porque é profeta que é para pisar nos ossos secos. Mas os ossos estão sequíssimos, pregador. Mas já teve uma história. Mas os ossos estão sequíssimos, mas já teve uma chamada com Deus. Os ossos são sequíssimos, mas já foram levantados por Deus. Tem gente que hoje entrou na igreja dizendo: Deus, a glória da primeira casa já foi e acabou. Porque no meio dos dias que a gente quer parar, eu venho como profeta Abacuque para dizer: ó Deus, aviva a tua obra em meio dos anos. Eu perdi o primeiro amor, pregador. Então lembra-te de onde tu caíste. Lembra-te das tuas primeiras obras. Éramos os primeiros a chegar na igreja, os últimos a saírem. Tínhamos comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Mas a partir do momento que a gente coloca um anel de teologia no dedo, a gente acha que a gente é super-herói. Quando eu e você morrer, vai feder, a carne vai apodrecer, mas a única coisa que vai restar é a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Só haveria perdão se houvesse expiação do pecado. João está pregando à beira do Jordão uma mensagem cristocêntrica de arrependimento. Arrependei-vos e não dizeis que tem por pai Abraão, porque até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João está pregando para 3 tipos de classe. A primeira classe é dos fariseus. Eu creio que não tem fariseu aqui, né, irmãos? Legalistas da fé. Só andam com caderno para anotar aquilo que o pregador errou ou deixou de falar. A segunda classe era a classe dos escribas, os escrivões da lei. A terceira classe era a classe dos soldados que imperavam sobre aquela época. João está pregando à beira do Jordão e as almas estão se convertendo. Mas tem um que está lá atrás da fila, porque ele respeita a fila. Ele está no último lugar da fila, porque ele sabe que a sua hora vai chegar. Não precisa passar na frente de ninguém. O que é teu e ninguém vai tomar. Mas aquilo que é do teu irmão, tira os olhos, porque é dele. Quando Jesus se aproxima, João não está dizendo raça de víbora, mas João está olhando para ele e está dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele foi o Cordeiro sacrificado antes da fundação do mundo sobre o coração de Deus. Oh glória. Aonde ele passava, coxo levantava. Aonde ele tocava, cego enxergava. Aonde a palavra logo chegava, algo diferente acontecia. Eles tomam Jesus por inveja e ciúme. Pregadores nunca têm inveja do próximo que Deus vai levantar depois de você. Temos medo de orarmos para Deus levantar uma nova geração, porque achamos que somos bons demais. Deus não está preocupado com credenciais humanas. Deus está preocupado com uma geração que tem coração aberto. Eles pegam Jesus
levam sobre a cima de uma cruz. Jesus está com seus braços estendidos, vituperam a Jesus, colocam sobre a sua cabeça uma madeira de acácia, uma coroa de 10 a 13 centímetros. Jesus, quando está passando por agonias, tem um ladrão que está à esquerda e um à direita, e da esquerda está dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo, salva-te a nós. Mas o outro olhou e disse: ei, peraí, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não. E ele faz uma pergunta: mestre, permita que eu entre sobre o reino dos céus. E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele está com seus braços esticados e dá um brado dizendo: tetelestai, está consumado. Trevas sobre a face do abismo. Um soldado pega a lança e finca sobre as costelas direitas de Jesus. Preste atenção. Quando esta lança perfura a costela de Jesus, sai sangue misturado com água. Este fenômeno acontece apenas com as mulheres que estão em período de gravidez. Deixa eu te explicar uma coisa. No período da gestação, a mulher está passando 9 meses carregando dentro dela uma semente, uma vida, sonhos. E quando ela está para gerar, a sua placenta sai sangue misturado com água. Pregador, me explica. Foi no Calvário que Jesus estava gerando a igreja. A igreja não foi gerada com prata, com ouro e nem sangue de bode, mas foi comprada com sangue do Cordeiro imaculado, santo, irrepreensível, na cruz do Calvário. Ele morre, só que a morte não impera sobre ele, porque a morte imperava sobre aquele que tinha pecados, mas ele não tinha pecado. A morte vai para arrancar o seu espírito, pastor Maico. Só que quando ela vai para arrancar o espírito de Jesus, Paulo está dizendo: onde está a morte, o seu aguilhão? Porque quando ela vai com o aguilhão para tocar em Jesus, no peito de Jesus, o aguilhão se quebra. Você não entendeu? Ele é o dono da vida, da morte e da ressurreição. A morte não venceu ele. Ele entrega o seu espírito. Segura. Ao primeiro dia da semana ele ressuscita. Maria Madalena vai ao encontro do sepulcro e ela tem uma surpresa. A pedra está removida. Ela chega perante o sepulcro e vê 2 objetos. O primeiro é um lenço que está no chão, que cobriram o corpo de Jesus. E o segundo era um lenço que cobria a cabeça e as marcas que estavam na cabeça de Jesus. Só que aquele lenço, se você ler a Bíblia, ele não está aberto, ele está fechado, ele está dobrado. A cultura judaica daquela época expressava que quando um senhor estava participando de uma ceia e antes dele terminar, ele dobrava o seu lenço para dizer: eu vou ter que dar uma saída, mas eu vou voltar. Escuta aqui, ó. Quando Maria ela olha para aquele objeto, o objeto está pregando para Maria. Jesus está dizendo, o lenço está aqui para dizer: eu fui, mas eu vou voltar. Você não está entendendo nada, deixa eu te explicar. Ela começa a chorar. Ela vê um jardineiro e diz: jardineiro, aonde pusestes ou colocastes o corpo do meu mestre? Porque quando ela começa a chorar, aparece o jardineiro atrás. Eu não sei o que Jesus tem com lágrimas diante do altar de Deus, que ele para na mesma hora. O ministério que é começado através de um altar de lágrimas, Jesus se compromete com ele. Como é que está teu coração hoje?
Como é que está a sua alma diante de Deus? Às vezes temos sido vituperiados. Estamos vivendo a crucificação dos nossos dias. Pregar acerca da santidade hoje em dia já não é mais dilema, mas hoje em dia somente precisa pregar aquele que ainda permanece no centro da vontade de Deus. Quando ela olha para ele, ele diz: Maria. E ela diz: Raboni. Ela vai para tocar no corpo de Jesus. E quando vai para tocar, ele diz: não me detenhas, não me toques, porque eu ainda não subi para o Pai. Se Jesus não subiu, ele se não subiu, 3 dias o apóstolo Pedro diz: ele desceu às mais baixas profundezas da terra, e no meio do centro da terra, Jesus está abrindo um sermão para pregar para os que estão em cativo. Eu conjecturo Jesus descendo sobre a face do abismo entre o Seol e o Hades. Satanás pensava que estava tudo perdido, pensava que já havia vencido o poder do Filho de Deus. Mas de repente aparece uma grande luz e ele não está andando porque ele é espírito, ele está flutuando debaixo da sua glória. Talvez Satanás está olhando para a cabeça dele, estou conjecturando. A sua cabeça não tem uma coroa de espinhos de madeira de acácia de 10 a 13 centímetros, mas são várias diademas de glória. Seus olhos não são olhos de caramelo, mas são 2 tochas de fogo, representando juízo e justiça. Sobre o seu peito um cinturão, Rei dos Reis. Sobre a sua coxa está escrito Senhor dos Senhores. Mas quando Satanás vai olhar para os pés, ele precisa se dobrar. Por quê? Porque pés na Bíblia representa identidade e autoridade. Jesus certa feita está pregando em um estado chamado Decápolis, um estado composto por 10 cidades circunvizinhas, e dentre elas ele escolhe Genezaré, porque para curar pessoas, as pessoas vão até Jesus, mas para salvar pessoas, é Jesus que vai até elas. Pegou? Jesus está no meio do barco, a tempestade está assolando, e os discípulos estão falando: mestre, a gente vai morrer. Escute, não é porque Jesus está no nosso barco que vai haver ausências de tempestades. Só de Jesus chegar em Genezaré, ele coloca a planta dos seus pés e aparece o endemoniado de Gadara. O que é que nós temos contigo, Filho do Deus Altíssimo? Deixa eu dizer para você, pastores e pregadores itinerantes: sejam cheios do Espírito Santo, busquem a palavra e o poder de Deus, mas aprendam uma coisa: ministérios estruturados e alicerçados na palavra nunca sairão de dentro em meios a palácios, mas os melhores e maiores ministérios ainda saem do meio do sepulcro. Deus não está preocupado se é filho de pastor, se é filho de missionária. Deus está preocupado em converter drogado, prostituta. Deus está preocupado em levantar altares que estão caídos. Deus está preocupado em trazer avivamento em meio à apostasia. Aleluia. Os pés, ele pega a chave que emprestou para o diabo. Esta chave é simbólica. Está pregando heresia? Não. Apocalipse 1,18 diz: ele vive. O Cordeiro tem a chave da morte e do inferno. Olha para cá, nem a chave do inferno o diabo tem. Não, você não está entendendo. Ele não tem domínio sobre a tua história, sobre a tua casa, sobre a tua família, e nem domínio sobre as portas do inferno. Ele toma, ressuscita, prega 40 dias sobre a terra. Qual é o seu sermão? Acerca do reino. Pregar prosperidade é fácil.
Ser pregador que Deus vai te dar chave de carro, chave de casa, apartamento à beira da praia. Está cheio de pregadores e está cheio de agenda. Pregue renúncia, pregue céu, pregue a doutrina do pecado, pregue arrebatamento, pregue Bíblia e vida em santificação. Ele prega 40 dias, e após 40 dias, a Bíblia diz que Jesus está subindo. 500 varões galileus estão olhando para ele. 2 anjos aparecem, um à direita e um à esquerda. E aqueles anjos estão olhando para baixo, estão dizendo: varões galileus, a quem vós estáis olhando? Este mesmo Jesus que vós viste subir, fique tranquilo, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Conferencista Marcos, se coloque de pé, por gentileza. Pastor Jonathan, se coloque de pé. Só os dois, por favor. Jesus se chega nas portas celestiais e se cumpre o Salmo 24. Ele chega com o corpo ressuscitado. E quando ele chega, os anjos que estão nas portas celestiais, 4 tipos de classes. Primeira, anjos ministradores, os conservos da igreja, Salmo 34, 7. Segunda classe, a classe dos querubins, anjos que levam a Deus louvores. Terceira classe, anjos serafins ou serufes, anjos que ardem em fogo. E a quarta classe, a classe dos arcanjos. Jesus está nas portas celestiais e os anjos que estão nos portais estão dizendo: levantai, ó portas, levantai, ó portas, ó entradas celestiais, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Aí os anjos que estão do lado do Deus Pai estão dizendo: mas peraí, quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? Aí os anjos que estão ali nos portais celestiais estão dizendo: é o Senhor dos exércitos, 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 poderoso, 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 na batalha, na batalha, na batalha. Ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu. E quando ele chega no céu, ele entra e o Deus Pai está dizendo: se assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os teus adversários debaixo dos seus pés. Jesus agora vai fazer um ministério de intercessão para dizer: Deus, envia o teu Espírito Santo, envia o teu Espírito Santo, envia o teu Espírito Santo. Fique com esta palavra. Hoje ele está à direita do Deus Pai intercedendo pela igreja. E a mensagem que eu quero dizer: ele foi, mas vai voltar. Bate palma para Jesus.